Nas profundezas subaquáticas, muitos artefatos e até cidades inteiras submersas estão ocultos aos nossos olhos. Neste vídeo, convido você a se familiarizar com as descobertas mais surpreendentes feitas em pântanos, rios e lagos. Aproveite a jornada! Em 2022, um residente de 78 anos da ilha de Boel, nas Filipinas, saiu para uma caminhada na floresta. Quando ele não retornou para casa à noite, sua família ficou alarmada e entrou em contato com a polícia. A busca pelo homem desaparecido começou no dia seguinte. No primeiro dia, os buscadores encontraram um pão cozido no vapor. Parentes do idoso relataram que ele havia levado alguns desses pães consigo em sua caminhada. No segundo dia, foi descoberto um local onde alguém havia cozinhado arroz nas proximidades, com metade do mesmo pão. No terceiro dia, um dos voluntários estava verificando uma área da floresta próxima a um rio quando ouviu o som característico de pinças de caranguejo. Ele supôs que o homem desaparecido e faminto poderia ter ido ao rio para pegar caranguejos. Ao sair da floresta, ele percebeu que seu palpite estava correto. O idoso estava de fato sentado nas pedras junto ao rio. O avô estava saudável e ileso. Os buscadores o levaram para casa, onde seus entes queridos estavam ansiosamente esperando. Assistindo a este vídeo, você pode pensar que a água do rio está colorida de vermelho devido a software de edição de vídeo, mas na realidade, é um rio genuíno. A cerca de 100 quilômetros da cidade peruana de Cusco, flui o rio Paucoyo. Sua água tem uma tonalidade vermelha framboesa vibrante. Essa singularidade atrai muitos turistas e é uma atração natural distinta do Peru. O rio Paucoyo adquire essa cor incomum apenas durante a estação chuvosa. Em outros momentos, sua água é bastante turva e tem uma coloração marrom. Com o início das chuvas, o rio não apenas muda de cor, mas também se torna mais amplo, profundo e limpo. Então, por que ocorre esse fenômeno tão incomum no rio Paucoyo? O fato é que o rio tem origem na região das Montanhas Arco-Íris nos Andes. Essas formações, aliás, também parecem simplesmente fantásticas. Suas camadas coloridas se formaram há milhões de anos a partir de arenito vermelho, que, sob vários fatores, adquiriu várias cores. Uma quantidade significativa de óxido de ferro das Montanhas Arco-Íris entra no rio Paucoyo, conferindo-lhe sua cor vermelha. Um rio de pedras, ou curum, é um fenômeno natural incomum onde muitas pedras se acumulam em uma longa linha sinuosa, assemelhando-se a um rio quando visto de cima. O maior rio de pedras do mundo está localizado na Rússia, no Parque Nacional dos Montes Urais do Sul, Taga. O rio de pedras aqui fica entre duas cordilheiras, a Grande e a Média Taga. Sua extensão é de 6 km, e sua largura máxima pode chegar a até 700 metros. Taga, como outros cuns, é composto por enormes blocos de pedra. O peso de uma pedra dessas pode chegar a 10 toneladas. Os turistas que caminham ao longo do rio de pedras podem ouvir claramente o som de água borbulhando, e se olharem de perto em algumas áreas sob as pedras, podem realmente ver pequenos riachos. Os cientistas ainda não conseguem desvendar completamente a natureza desse fenômeno fascinante e incomum. Eles apenas presumem que os rios de pedras são vestígios de grandes deslizamentos de terra no passado. No entanto, o site do Parque Nacional menciona que Tagana se originou depois que os blocos de pedra se desprenderam das montanhas devido a um resfriamento súbito e deslizaram. Lá em 1950, Pat Coutts fez uma descoberta notável no pântano Belcudal, na Dinamarca. Ele se deparou com uma múmia tão bem preservada que poderia facilmente ser confundida com um homem adormecido. Quando os trabalhadores a avistaram inicialmente, acreditaram ser o corpo de alguém recentemente falecido. A múmia foi encontrada a cerca de 2,5 metros de profundidade no pântano, deitada com os joelhos dobrados em posição fetal. Em sua cabeça, havia um gorro de pele de ovelha mantido no lugar por uma alça, enquanto um cinto de couro envolvia sua cintura. O pescoço do homem estava firmemente amarrado com um cordão de couro trançado, e embora o restante de suas roupas tivesse apodrecido, pesquisadores indicaram que ele morreu por volta de 2.500 de anos atrás, com cerca de 40 anos de idade. Os cientistas presumiram que sua morte foi resultado de enforcamento, após o qual foi jogado no pântano, provavelmente como uma oferenda sacrificial aos deuses pagãos antigos.
A preservação da múmia era tão impecável que os pesquisadores conseguiram até determinar que ele havia comido uma refeição de mingau de linho e cevada antes de sua morte. As pessoas frequentemente se veem acidentalmente deixando seus telefones caírem na água. Quando um smartphone mergulha em águas profundas, geralmente há pouca esperança de recuperá-lo ou revivê-lo. No entanto, como diz o ditado, nada é impossível. Essa história se desenrola no Reino Unido. Um homem chamado Owen Davis perdeu seu iPhone enquanto fazia canoagem no rio. Davis cometeu um erro, virou sua canoa e assistiu com consternação enquanto seu telefone caía do bolso. Ele nem tentou recuperá-lo. 10 meses depois, um morador da cidade de Cinderford, Miguel PCO, tropeçou no telefone perdido no fundo do rio. Ele pescou o iPhone, secou e tentou ligá-lo. Para sua grande surpresa, ele funcionou. Ele postou sobre sua descoberta nas redes sociais, esperando encontrar o proprietário. Por pura coincidência, Owen viu a postagem e reconheceu seu telefone. Ele entrou em contato com Miguel e felizmente recuperou seu amado aparelho. Imagine caminhar por uma densa floresta à noite, de repente, diante de seus olhos, uma boneca aparece sentada em um balanço. Tal cena poderia ser a abertura de um filme de terror. No entanto, os moradores da cidade australiana de Lucinda tiveram a experiência incomum de testemunhar isso em primeira mão. Não muito longe da cidade, há uma floresta e várias áreas alagadas, e ao lado de uma delas, uma boneca fica em um balanço suspenso em uma árvore. Quando o vento sopra, ela balança, dando a sinistra impressão de uma criança viva brincando no balanço. Apesar da aparência aparentemente inocente e infantil da boneca, os moradores locais tendem a manter distância. Os habitantes da cidade acreditam que se aproximarem da boneca, ela irá proteger seu território e lançar uma maldição. A partir desse momento, a pessoa será atormentada por infortúnios e doenças. Quem colocou a boneca lá e com que propósito permanece um mistério. Talvez tenha sido colocada para atrair turistas para a região, mas o prefeito da cidade, embora cético em relação ao medo das pessoas em relação à boneca, assim como outros locais, hesita em se aproximar. Em 2018, os cientistas levantaram preocupações sobre uma iminente seca e começaram a alertar o público. Curiosamente, eles não foram os únicos a alertar as pessoas sobre o perigo. Em muitos corpos d'água que estavam secando por toda a Europa, foram reveladas as chamadas Pedras da Fome. Essas pedras servem como mensagens do passado. Durante secas severas dos séculos passados, as pessoas deixaram inscrições em pedras que estavam totalmente submersas na água sob temperaturas normais do ar. Essas inscrições serviam como alertas de que um ano de fome estava se aproximando. As secas temporárias modernas não são tão problemáticas como eram há menos de 100 anos. Nos séculos anteriores, a ausência de chuva, o intenso calor e o esgotamento dos corpos d'água significavam a falta de colheitas, e consequentemente, a fome. As pessoas desenvolveram essa maneira de deixar mensagens de advertência sobre tempos difíceis para seus descendentes. Uma das pedras da fome mais famosas é uma pedra que apareceu acima da superfície do rio Elba, na República Tcheca, com a inscrição "Se você me vê chorar". A pedra remonta a 1616. As pedras da fome são mensagens únicas do passado, mostrando como as pessoas se preocupavam com seus descendentes. Em um pequeno povoado colombiano, os moradores começaram a ouvir sons estranhos vindos debaixo de uma ponte, sons que lembravam o choro lamentoso de uma criança pedindo ajuda. Esses sons misteriosos assustaram as pessoas por muito tempo, e elas relutavam em se aproximar da área durante as horas escuras. Alguns homens corajosos eventualmente decidiram esperar perto da ponte para investigar. Depois de algum tempo, ouviram o som misterioso ecoando no rio. Quando um dos homens olhou para a água, viu algo que se assemelhava a uma figura fantasmagórica, com um contorno de uma jovem. A descoberta deixou o homem em estado de choque. Após compartilhar sua experiência, os moradores locais passaram a acreditar que os sons estranhos eram produzidos pelo fantasma de uma garota que havia sido assassinada perto da ponte quase meio século atrás. Em 2022, nos manguezais das Ilhas do Caribe, os cientistas fizeram uma descoberta sensacional. Eles conseguiram identificar uma bactéria de tamanho incrível, a qual deram o nome Tom Margarita Magnifica.
Esses micro-organismos são incomumente grandes, com comprimentos que podem chegar a quase 1 centímetro, mais de 5.000 vezes o tamanho de outras bactérias. O que é fascinante é que essas bactérias são visíveis até mesmo a olho nu e se assemelham a finos fios brancos, lembrando os cílios. Elas consistem em grânulos microscópicos de enxofre, o que lhes confere um brilho único. Surpreendentemente, esse micro-organismo foi descoberto em 2009 por um cientista francês, que inicialmente o confundiu com um fungo e não prosseguiu com estudos posteriores. Após uma análise detalhada, fica claro que essas bactérias do Caribe são procariotas, pois carecem de um núcleo com membrana delimitante. Elas obtêm sua energia por meio da oxidação do enxofre reduzido. O que as torna verdadeiramente únicas não é apenas o tamanho gigantesco, mas também o fato de aparecerem como células únicas. Um exemplo notável de como os animais podem se adaptar às condições mais extremas e sobreviver é demonstrado pelos jacarés do Parque Natural na Carolina do Norte. Em 2018, os Estados Unidos enfrentaram um inverno excepcionalmente frio, com as temperaturas do ar despencando para mínimas quase recordes, o que fez muitos corpos d'água congelarem. Os pântanos no Charlotte River Swamp Park não foram exceção, e os jacarés que habitavam o local enfrentaram desafios. No entanto, eles encontraram uma maneira de sobreviver ao inverno. Os funcionários do parque testemunharam uma visão peculiar, à medida que os focinhos dos répteis emergiam do pântano coberto de gelo. À primeira vista, pode parecer que o gelo pegou os jacarés desprevenidos e que os aprisionou quando tentaram sair da água e chegar à terra firme. Um dos funcionários do parque postou fotos desse fenômeno junto com um vídeo, explicando os eventos reais aos espectadores perplexos. Acontece que os jacarés empregam uma técnica de sobrevivência fascinante. Para respirar, eles esticam os focinhos para fora do gelo enquanto seus corpos entram em estado de hibernação. O gelo segura seus corpos inativos e os impede de afundar, dando a impressão de que esses répteis estão mortos. Com a chegada de temperaturas mais quentes e o derretimento do gelo, eles retornam às suas vidas normais. Durante suas pesquisas em Chongqing, zoologistas chineses ouviram um som incomum vindo de um pântano. Aproximando-se, eles inspecionaram o corpo d'água e avistaram um sapo inexpressivo. Após capturá-lo, eles prosseguiram para analisar seu DNA e descobriram uma nova espécie de sapos anteriormente não estudados, que eles nomearam de Nidana Chong. O sapo, Nidana chongnensis, recebe seu nome da cidade de Chongqing, perto da qual o espécime foi encontrado. Este sapo é pequeno em tamanho, medindo aproximadamente 4 centímetros de comprimento. Suas costas são de cor marrom escura com manchas, enquanto a barriga possui uma tonalidade creme clara. A íris dos olhos do sapo é multicolorida, com a parte superior sendo amarela brilhante e a parte inferior marrom avermelhada. O sapo de Chongqing é normalmente encontrado em pântanos de montanha e lagoas. Em terra, ele se esconde em folhas secas, camuflando-se, o que explica por que essa espécie conseguiu permanecer não descoberta por tanto tempo. Atualmente, grande parte do comportamento desses sapos permanece desconhecida, exceto pelo fato de que os machos emitem um som estridente à noite. No entanto, sua descoberta abriu caminho para que os cientistas os estudem mais a fundo. Na década de 1980, nos Alpes, arqueólogos fizeram uma descoberta fascinante ao desenterrarem os restos de 4 espécimes de fitossauros, uma espécie anteriormente desconhecida. Somente recentemente os cientistas começaram a estudar esses fósseis. Ao olhar para os crânios dessas criaturas antigas, você pode notar uma semelhança com crocodilos ou gaviais. Poderia-se supor que os fitossauros eram os ancestrais dos répteis modernos. No entanto, os cientistas descobriram que não há parentesco direto entre eles. A semelhança externa dos fitossauros com os crocodilos é um exemplo principal de evolução convergente, onde semelhanças externas entre animais surgem devido a semelhanças em seus habitats. Os fitossauros eram répteis anfíbios que viviam em rios e lagos. A nova espécie foi encontrada em depósitos de um ambiente oceânico antigo. Portanto, os cientistas acreditam que alguns tipos de fitossauros eram criaturas marinhas. Uma análise dos restos de fitossauros alpinos mostrou que seu comprimento corporal poderia chegar a 4 metros. Todos os 4 espécimes estavam em processo de maturação, e, de acordo com os pesquisadores, morreram aos 8 anos de idade. Essa descoberta foi significativa para paleontologistas, lançando luz sobre uma nova espécie de fitossauros previamente não estudados.
Em 2016, arqueólogos americanos ficaram surpresos com uma descoberta notável. A uma profundidade de 9 metros em um sumidouro subaquático, encontraram ferramentas de pedra datadas de aproximadamente 145 mil anos atrás, juntamente com ossos de mastodontes e elefantes pré-históricos. Antes dessa descoberta, os cientistas acreditavam que os primeiros habitantes da América se estabeleceram por volta de 13 mil anos atrás, vindos da Sibéria e conhecidos como o povo Clovis. Seus descendentes se espalharam por toda a América do Norte, levando à extinção de muitas espécies de animais antigos, que caçavam ativamente. No entanto, a descoberta de 2016 fez os cientistas reconsiderarem a história do povoamento do continente. Ficou claro que os primeiros seres humanos chegaram à América pelo menos 1500 anos antes do que se pensava anteriormente, e essas pessoas não tinham relação com o povo Clovis. Diferenças nas técnicas de fabricação de ferramentas indicaram essa distinção. A identidade desses antigos povos ainda é desconhecida, pois os arqueólogos ainda não encontraram restos humanos desse período. A pesquisa é complicada pelo fato de que os locais de habitação desses povos antigos agora estão submersos sob a água. Na China, na província de Hubei, você pode encontrar uma das estradas mais incomuns do mundo. Ela está situada em uma ponte que não foi construída através de um rio, como é típico, mas ao longo do seu fluxo. Essa estrada tem um comprimento total de mais de 4 km e foi construída em 2015. Ela conecta segmentos rodoviários entre as cidades de Wuhan e Xangai. Embora a ponte seja, de fato, um marco único, a decisão de construí-la ao longo do rio Yangtze não foi apenas para atrair turistas. O rio é cercado por montanhas de todos os lados, tornando um terreno desafiador e caro para a construção de estradas. Construir uma ponte ao longo do rio provou ser uma solução muito mais econômica do que construir uma estrada através das montanhas. Além disso, essa abordagem ajudou a preservar o magnífico ambiente natural em seu estado intocado. Agora, os viajantes podem desfrutar de paisagens pitorescas de montanhas e florestas intocadas. No final de 2022, W. Y. Puig, um residente da cidade americana de Oxford, estava caminhando ao longo do rio Mississippi, que havia recuado, quando ele notou acidentalmente algo que se assemelhava a um fragmento de mandíbula com um dente preto. Ele levou a descoberta para casa e, 3 dias depois, a levou a um museu de fósseis e artefatos. Um especialista do museu especulou que poderia ser um fragmento de mandíbula de um animal antigo. Após uma análise detalhada, foi revelado que o fragmento da mandíbula pertencia a um Pantheratrox, ou leão americano. Os leões americanos foram extintos cerca de 11 mil anos atrás e eram os maiores representantes de sua espécie, ao lado dos leões de Mosbash. Esses gatos gigantes tinham um comprimento corporal médio de 2,4 metros e uma altura de cerca de 1,2 metros, com um peso que poderia chegar a 450 kg. O rio Mississippi é uma via fluvial de transporte essencial nos Estados Unidos, e em 2022, devido ao calor intenso, o nível da água diminuiu significativamente. Com a retração da água, as pessoas começaram a encontrar com frequência muitos itens interessantes e valiosos que estavam anteriormente escondidos no fundo do rio. Em um rio em Oregon, arqueólogos fizeram uma descoberta de valor inestimável, uma faca de pedra de origem antiga. De acordo com as estimativas dos cientistas, essa relíquia tem aproximadamente 15 mil anos de idade. A faca era usada como ponta para uma ferramenta de caça destinada a mamutes e mastodontes. Curiosamente, essa antiga ferramenta foi encontrada em uma área rica em artefatos associados ao povo Clovis. Os indivíduos de Clovis são frequentemente considerados os primeiros colonizadores da América. Embora alguém possa supor que a faca pertencia aos Clovis, os cientistas têm uma teoria diferente. Eles acreditam que essa ferramenta de caça foi usada por um grupo desconhecido que chegou à América quase 2000 anos antes dos Clovis. Essa teoria é baseada na semelhança da ferramenta com os instrumentos de Clovis. Os Clovis eram conhecidos por não inventar suas próprias ferramentas, mas por adotar e replicar tecnologias de outros grupos. Se os Clovis realmente foram os primeiros colonizadores, a pergunta que resta é: de quem eles copiaram essa faca? Os cientistas estão cautelosos e não estão pulando para conclusões neste momento. Eles estão agora focados em escavações minuciosas que devem ajudá-los a encontrar uma resposta para essa pergunta intrigante.
Em maio de 2011, um morador de Nova York descobriu acidentalmente uma estranha criatura que apareceu nas margens do rio East. A criatura era impressionante em tamanho, com um comprimento corporal superior a 2 metros e uma aparência intrigante. Ela se assemelhava a um peixe com a cabeça de um cachorro. A fotografia do monstro se espalhou rapidamente na internet, levando a especulações sobre criptídeos e seres mitológicos. No entanto, especialistas em zoologia entraram em cena para esclarecer a situação. Eles identificaram a criatura como um esturjão atlântico, uma espécie conhecida por seu grande porte. Esses esturjões podem atingir comprimentos de até 2,5 metros e pesar até 140 kg. Em vez de escamas, eles têm 5 fileiras de placas ósseas ou escudos, o que lhes confere uma aparência distinta que os diferencia de outros peixes. Essa aparência incomum às vezes leva a identificações equivocadas e a mitos sobre criaturas desconhecidas. Durante o verão de 2022, a seca afetou várias partes do planeta, incluindo a Espanha. Embora a seca tenha trazido inúmeros problemas, ela também ofereceu aos cientistas uma oportunidade única para estudar pedras pré-históricas. O Dolmen de Guadalperal é frequentemente comparado ao Stonehenge da Inglaterra devido à sua aparência semelhante. As pedras espanholas haviam ficado submersas sob as águas profundas do reservatório de Valdecanas, mas, à medida que as águas recuavam, tornaram-se acessíveis para a pesquisa. O Stonehenge espanhol consiste em 150 rochas de granito dispostas em um círculo com um diâmetro de 5 metros. Dentro do dolmen, há um espaço em forma de corredor com 21 metros de comprimento e quase 1,5 metros de largura. As pedras antigas foram descobertas pela primeira vez em 1926 pelo arqueólogo Hugo Ber antes de serem completamente submersas nas águas do reservatório. De acordo com os cientistas, a idade dos dolmens é de aproximadamente 5.000 anos. Nas bacias do Amazonas, existe um peixe bastante incomum conhecido como pacu. Esse habitante de rios compartilha suas origens com as piranhas, pois ambas as espécies têm o mesmo número de dentes. No entanto, os dentes do pacu se assemelham mais aos dentes humanos. Uma diferença significativa entre os pacus e as piranhas é a dieta. Enquanto as piranhas são carnívoras, os pacus são onívoros. Os pacus se alimentam de outros peixes, mas sua iguaria favorita são nozes. Com seus dentes quadrados e planos, eles conseguem facilmente quebrar cascas. Os peixes pacu ganharam má reputação após alguns pescadores terem sido feridos por eles. Em todos esses casos, os peixes atacaram os homens e arrancaram seus testículos, levando os locais a acreditar que os peixes adoravam comer as glândulas reprodutivas masculinas. Mais provavelmente, os peixes os confundiram com nozes, razão pela qual tentaram engolir seu petisco favorito. Embora o pacu seja considerado um peixe sul-americano, ele foi encontrado em várias partes do mundo nos últimos anos, incluindo Dinamarca, América do Norte, Rússia, Inglaterra e outros países. Acredita-se que os pacus não sejam peixes agressivos e muitas vezes são criados em aquários. No entanto, eles não são a melhor escolha para um animal de estimação em um aquário, pois podem crescer até 100 centímetros de comprimento. No final de 2022, enquanto drenavam uma das turfeiras perto da cidade dinamarquesa de Stenus, arqueólogos descobriram os restos de uma pessoa mumificada. Especificamente, encontraram vários fragmentos do osso da bacia e da mandíbula inferior. Esses restos foram cuidadosamente retirados da turfa e levados para um laboratório para estudos posteriores. Com base na análise preliminar dos restos, os cientistas concluíram que eles têm aproximadamente 5.000 anos de idade. Atualmente, não se sabe quem era essa pessoa. No entanto, com base em descobertas semelhantes e na presença de objetos rituais próximos aos restos, os cientistas especulam que ele foi morto e sacrificado. Essas práticas eram comuns em muitos países europeus milhares de anos atrás. As pessoas eram mortas e seus corpos eram jogados na turfeira, onde mumificavam naturalmente e eram excelentemente preservados até os dias de hoje. Por exemplo, a múmia homem de Tolund, encontrada em 1950, parece como se o homem tivesse simplesmente adormecido. Os restos de Stenus ainda precisam ser estudados em mais detalhes. As múmias de pessoas da turfa são descobertas extremamente raras, então cada descoberta é altamente valiosa para cientistas e historiadores.
Na pequena cidade de Ona, na Flórida, existe uma verdadeira obra de arte, um castelo de 3 andares que cobre mais de 1.000 metros quadrados. Este castelo foi construído pelo morador local Howard Solomon. A obra-prima parece muito incomum, pois sua fachada é feita de metal reciclado. As paredes do castelo parecem refletir a luz do sol, tornando a criação de Solomon impossível de ser ignorada. Em entrevistas, Howard compartilhou que chegou à Flórida em 1972 e comprou um terreno que incluía um pântano. Isso não o desencorajou, e ele começou a construir uma casa para si mesmo. Durante a construção, ele decidiu construir um castelo na terra e começou a fazê-lo. Howard Solomon passou 12 anos construindo sua moradia, trabalhando não menos do que 12 horas por dia. Quando Howard completou o castelo, as pessoas da cidade acharam que ele estava louco, questionando por que um homem comum gastaria 12 anos construindo um castelo para si mesmo e decorando suas paredes com chapas de alumínio. No entanto, Howard estava muito orgulhoso de sua criação. Em 2016, Howard Solomon faleceu, mas sua esposa continua a viver neste castelo brilhante e extravagante. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, por favor, avalie, inscreva-se no canal e clique no sino. Sua atividade é a melhor recompensa para mim. Obrigado por assistir, e nos veremos em breve.